Seja nos sambódromos ou pela TV, você com certeza já viu um desfile de escola de samba durante o carnaval. Mas você sabe o que as escolas fazem no restante do ano? O samba faz parte da cultura e da história brasileira. Um dos maiores feriados do país, o carnaval, gira em torno desse ritmo musical. Nesse feriado, vemos inúmeras escolas de samba desfilando e trazendo seus enredos à vida. Em outubro de 2025, a Unicamp recebeu a visita da Mocidade Unida da Moca, uma das escolas de samba do Grupo Especial da Liga de São Paulo, e aproveitamos para conversar com alguns membros sobre a construção dos desfiles de carnaval. Eu sou Georgia Tribist e este é o terceiro episódio do Geleia Geral, podcast sobre arte e cultura, produzido na Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Na conversa de hoje, contamos com a participação da enredista Thaísa Menezes, do carnavalesco Renan Ribeiro e do diretor executivo Vanderlei Silva, da Mocidade Unida da Moca. Nessa conversa, falamos sobre o processo criativo, os bastidores de uma escola de samba e também sobre o enredo de 2026. Na elaboração do desfile, uma das escolhas centrais que uma escola deve fazer é a do enredo. O enredo é o tema que guiará o desfile, contando uma história por meio do samba-enredo, das alegorias, fantasias e demais componentes da escola na avenida. Os responsáveis pelo enredo geralmente são os carnavalescos, em conjunto com os enredistas, mesmo que a função de enredista ainda seja uma novidade para muitas escolas de samba, como explica a Thaísa. Enredista é ainda uma profissão, um cargo que ainda se encontra em disputa dentro das escolas de samba, né? É uma nomenclatura ainda muito nova. Eu venho do Rio de Janeiro, onde isso está um pouquinho mais consolidado, mas aqui em São Paulo isso ainda é um pouco novo, né? Então, as pessoas que têm atuado nesse campo ainda estão entendendo onde entram, como fazem, mas basicamente o enredista é a pessoa que vai fazer a pesquisa, né? Que vai cuidar um pouco da questão da narrativa, daquilo que vai ser construído visualmente pelo carnavalesco. Tem uma discussão, tem um desdobramento, né? Tem uma conexão com coisas que costumam acontecer e estão diretamente ligadas às lutas que são travadas no cotidiano, né, da sociedade, né? Tem uma função social. Eu acho que eu sou a primeira enredista da escola, porque é uma função que até então não existia essa função até então na escola. E tô muito feliz, assim, de poder estar construindo com o Renan, né? Porque tudo que a gente constrói é muito junto, é muito coletivo, a gente troca muito. Eu escrevo uma linha e falo, Renan, o que você acha disso aqui? Você acha que cabe? Você acha que é possível? Você acha que tem a ver, não tem nada a ver? E a gente troca muito, sabe? E aí, quando ele vai pra parte, né, da construção dos desenhos, dos figurinos, dos desenhos dos carros alegóricos, ele fala, você acha que isso que eu desenhei é um pouco daquilo que você trouxe pra narrativa do projeto, né? Pra narrativa do enredo? E fala, tem a ver. Então, assim, é uma troca muito gostosa. Eu acho que conceituar o enredista é essa pessoa que cuida, né, que desenvolve essa pesquisa da narrativa de um enredo, né, da narrativa de um desfile, de um projeto artístico, em conjunto com o carnavalesco. Já sobre a função de carnavalesco, Renan detalha. Cabe ao carnavalesco fazer a produção estética, né? Então ele vai criar toda a plástica da escola que traduz visualmente tudo aquilo que foi pesquisado textualmente. Então são as fantasias, as alegorias, as esculturas, as formas, na parte de alegoria, os desenhos arquitetônicos do carro, as fantasias que vão em cima do carro que também ajudam a montar o carro alegórico e todas a sequência estética do desfile a partir das alas, da comissão de frente, dos casais de mestre e porta-bandeira, dos destaques, enfim, tudo que compõe o visual da escola existe e serve para servir ao enredo, né? Então, ou seja, toda a história que é construída a partir da pesquisa começa uma construção estética para servir a esse discurso, para poder explicar esse discurso de maneira visual, casado com o samba enredo, que é a narração do dia do desfile de tudo aquilo que foi pensado dali para trás. Dentro de uma escola de samba, o processo para definir um enredo é muito bem pensado. Na MUN não é diferente, como explica Renan.
Cada escola tem o seu processo. Pode ser sugerido pelo carnavalesco, pode vir pelo enredista, pode vir pela própria escola e depois a gente faz o desenvolvimento. Isso é um processo muito particular de cada escola. No caso da Moca, a ideia veio da direção da escola. Então trouxe a ideia do enredo, tínhamos outras ideias que eu também levei, que vieram de outros lugares. Depois de escolhido o enredo e planejados os carros alegóricos, alas, fantasias e todos os componentes dos desfiles, chega o momento de construir tudo isso. Tudo começa a partir da pesquisa tema e de todas as referências que a pesquisa traz. A partir disso, a gente começa a fazer os croquis Normalmente começamos por fantasias de alas, que é a maior parte da produção, que são quase 2.500, 2.000 fantasias a ser produzidas, dependendo da escola, mas a média no Grupo Especial de São Paulo é essa. Então, é um processo longo, muito complexo, que existe uma logística financeira, uma logística estrutural, uma logística comercial da escola que é gigante. E aí a gente começa por aí, porque é a parte que vai dar mais trabalho, o processo mais longo que tem dentro da parte de produção. Aí fazemos os protótipos ou as peças pilotos de cada fantasia, da onde a gente tira as fichas técnicas, que é como a gente mensura o consumo de material das fantasias para poder fazer a compra de tudo isso, para poder fazer a distribuição para a mão de obra de tudo isso e a confecção em si. Depois a gente vai para as alegorias, onde entra a parte da serralheria, da escultura, e aí faz todos os croquis de alegoria, o croquis artístico primeiro, né, para a gente ter a ideia final da alegoria, de como ela deve ficar no final. As plantas baixas, onde vai ferro, as medidas todas que passa para os serralheiros, depois a parte de marcenaria, toda a parte de madeira, revestimento, escultura, pintura, adereços e decoração e acabamento das alegorias. E aí vão se agrupando esses artesãos, né? Então, as costureiras na parte de fantasia, principalmente, de alegoria também, mas principalmente na parte de fantasia, então as costureiras, modelistas, cortadores, são essas camadas de artesãos que vão chegando com o tempo, né? A maior parte deles de Parintins, aqui pelo menos em São Paulo, a maior parte deles em Parintins, que trabalham nessa parte de mão de obra de construção da parte visual dos carros alegóricos. E também tem uma coisa que eu achei interessante falar, é que o carnaval, ele tem... Todo ano, todo momento, ele se aprimora, né? Ele se reinventa, ele muda, né? E o Renan falou de artistas, né, e profissionais específicos do carnaval. Mas, dependendo do projeto, existem outros profissionais que podem entrar dentro desse projeto para poder estar ajudando ou contribuindo dentro da construção dos carros alegóricos ou das fantasias. Tem artistas plásticos, por exemplo, que fazem artes visuais também, que às vezes contribuem pintando o carro com a sua obra artística, né? No Rio de Janeiro acontece muito isso, de como Guilherme Kid, Mulambo, né? Que são convidados pelas escolas, né? Que geralmente atuam em museu, né? Pintando obra para museu, e aí a escola convida, contrata, e eles fazem, por exemplo, o fundo daquele carro, né? Pinta uma obra ali no fundo daquele carro. No caso até da Moca agora para 26, e chegou agora para contribuir com a gente nessa parte de criação, o Will, no Perifa, né, da Afroperifa, que faz um trabalho lá em Perus de construção de figurinos, de roupas ligadas à cultura africana e à cultura urbana, à cultura periférica. E como isso dialoga com o nosso enredo de 26, ele veio para contribuir em figurinos específicos que vão ser criados por desfile, que tem essa linguagem. São pessoas que deixam as famílias na sua cidade natal, eles constroem lá o festival, né, de Parintins, e posteriormente migram para São Paulo e também muito para o Rio de Janeiro para construir o nosso sonho, para ajudar a construir. São profissionais assim talentosíssimos e que executam muito bem o que o Renan pensa, o que a Thaísa imagina, e sem eles o Carnaval de São Paulo ou qualquer outro carnaval do Brasil não existiria hoje em dia. Thaísa também compartilhou um pouco sobre o que será o enredo da Mocidade Unida da Moca em 2026. O enredo da Mocidade Unida da Moca de 2026, né? É Gueledés Agbara Obirim. É um enredo que traz, né, homenageia o Instituto Gueledés, e não só o Instituto, mas todas as mulheres negras, né? Então, é um enredo que, desde o início, meu olhinho já brilhou, né? Primeiro porque eu pesquiso relações étnico-raciais, e segundo porque eu sou uma mulher negra, né?
E esse enredo é um enredo que tem sido construído por nós com muito carinho, né? E com muita responsabilidade, porque a gente sabe que esse é um enredo que fala sobre a estrutura da nossa sociedade, né? Porque as mulheres negras, ela têm um papel muito central, apesar de todo o processo de apagamento, de invisibilidade, elas têm um papel central na construção do que a gente entende como país. Ser mais uma mulher, a voz que espalha o bem. Ninguém solta a mão de ninguém na caminhada por um novo amanhã. Por isso eu quero ver Casa Grande vai tremer. No meu quilombo é noite de xirê. A Moca faz revolução. É Gueledés, a libertação. Por isso eu quero ver Casa Grande vai tremer. No meu quilombo é noite de xirê. A Moca faz revolução. É Gueledés, a libertação. Eu lembro que eu falei com o Renan que tinha uma coisa muito louca, que era que as mulheres negras, elas se reconhecem de alguma maneira. Tem uma coisa que a gente se encontra na rua e a gente se cumprimenta, independente de a gente se conhecer ou não. É como se existisse uma força que nos liga. E aí, quando eu falei isso com o Renan falou, é isso, né? E essa força que a gente tava falando, que essa coisa que a gente não sabe como que acontece, é o que o Renan chama de Agbara Obirim, né? O que a gente nomeia como Agbara Obirim dentro do nosso enredo, que é a força da mulher negra, né? Então, a gente vai mostrando como essa força se apresenta desde a África até chegar nesse espelhamento do Instituto Gueledés, né? Então, a gente vai falar lá dos cultos, né, voltados para as mulheres, né, que é o culto Gueledé, né, no singular. A gente vai perpassar nesse processo de diáspora, onde as mulheres negras vêm de África para o Brasil, né. A gente vai falar de alguns coletivos, né. A gente vai falar dos candomblés, como essa estrutura, como essa filosofia ou afrosofia que espelha essa força ancestral feminina e matriarcal, né. E como essas mulheres constroem não só uma religião, né, mas uma estrutura que possibilitou a sobrevivência de pessoas escravizadas, porque é isso. O último momento do enredo é uma grande celebração, porque é que a gente estava conversando até quando a gente tem contato direto com a diretoria do Instituto Gueledés, né, as mulheres fundadoras e tudo, e elas falaram, a nossa vida não se resume só à luta, né, a nossa vida também é feita de celebração. Então esse último momento, né, esse último setor, né, fechamento do desfile, que a gente traz o Instituto e a gente traz as pautas do Instituto dentro dessa construção de ala, de carro alegórico, é também esse momento de celebrar, porque a gente não precisa conquistar todas as nossas pautas, né, que a gente sonha para um mundo melhor, pra gente celebrar os nossos feitos, né? Então tudo o que a gente faz já é motivo de ser celebrado. Existe na pele do tambor, encara o opressor, guerreira, guardiã, vem ser mais uma mulher, a voz que espalha o bem, ninguém solta a mão de ninguém, na caminhada por um novo amanhã. Se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Vambora, Mocidade Unida da Moca! Ô Dudu, aiê, aiê, alabacé, homo. Ô Dudu, aiê, alabacé, homo. Nesta noite de fé, incorporo o meu axé no Itã da criação. Ao sagrado feminino, ofereço o meu destino no ritual de devoção. É grandioso o poder das Iamis, o Ori que é acalando as Iabás. E Calungocã mergulhou
Odossia e Iemanjá Odô. A mãe de todas tem a nossa cor. Oromimá, ora iê, Oxum, deusa do ouro, tesouro do ouro. Odossia e Iemanjá Odô. A mãe de todas tem a nossa cor. Oromimá, ora iê, Oxum, deusa do ouro, tesouro do ouro. Sim. Cada preta que passa por mim refaz o caminho de tantas ias. Faz levante coletivo, irmandade, ostenta o querer por igualdade. Existe na pele do tambor, encara o opressor. Guerreira, guardiã, vencer mais uma mulher. A voz que espalha o bem, ninguém solta a mão de ninguém. Na caminhada por um novo amanhã. Por isso eu quero ver, Casa Grande vai tremer. No meu quilombo é noite de xirê. A Moca faz revolução. É Gueledés, a libertação. Por isso eu quero ver, Casa Grande vai tremer. No meu quilombo é noite de xirê. A Moca faz revolução. É Gueledés, a libertação. Esse episódio teve produção de Antônio Marinheiro, roteirização de Georgia Tribist e Juliana Budóia, apresentação de Georgia Tribist, edição de Matheus Mota, Juliana Budóia e Thiago Geisselman, trilha sonora de Matheus Mota, identidade visual de Georgia Tribist e coordenação geral de Álvaro Kassab. Agradecemos também à Mocidade Unida da Moca pela disponibilização do Samba Enredo de 2026 para a trilha sonora. Gostou do Geleia? Confira este e os próximos episódios em sec.unicamp.br e na sua plataforma de podcast favorita.